Meu esposo e eu optamos por viver em nossa van de campismo em outubro passado, e nossa primeira parada foi visitar familiares no oeste do Texas. Em seguida, seguimos para o Arizona para participar de um festival de música. Após o término do festival, decidimos permanecer um pouco em Tucson e conferir a feira de ginástica e minerais antes de seguir para o norte em direção a Flagstaff e, posteriormente, ao Grand Canyon. Enquanto nos dirigíamos ao Grand Canyon, encontramos um local incrível para acampar no Parque Nacional Coconino. Era uma estrada de serviço florestal pequena com apenas 2 pontos, e um deles estava ocupado por um homem e seu filho pequeno, que supus estarem passando o dia em Sedona, cerca de 45 minutos de distância, e se recolhendo cedo para o seu RV. Conseguimos o último local disponível antes de cruzar, o que foi incrível. Estava situado no topo de uma colina que havia sido nivelada e dava para todas as cadeias de montanhas ao redor, com a cerca da fazenda ao nosso lado. A fazenda estava do outro lado da montanha seguinte no vale, havia gado selvagem ao redor, e a paisagem era absolutamente deslumbrante. Passei a maior parte do meu dia apenas admirando a vista. É um lugar extremamente remoto, o que apreciamos, pois gostamos de observar as estrelas e valorizamos a privacidade. Costumamos ir para a cama cedo na maioria das noites, por volta do pôr do sol, acordando ao nascer do sol com uma pausa para ir ao banheiro no meio da noite. Ao acordarmos para nossa pausa no banheiro, ficamos impressionados com a visão das estrelas. Voltamos para a cama e concordamos em ficar outra noite só para ver as estrelas novamente ainda melhores. No dia seguinte, passamos ouvindo música, conversando e apreciando a paisagem. Eu continuava observando uma crista em particular, dizendo ao meu marido que uma luz brilhante estava sobre ela, quase como um estrobo. Ele olhou e ela havia desaparecido. Não pensei muito nisso até vê-la algumas vezes novamente, e então fiquei preocupada, como socorrista em áreas remotas. Talvez houvesse um caminhante lá fora que estivesse preso na crista, tentando chamar nossa atenção, mas as áreas de onde a luz vinha mudavam com muita frequência para alguém estar viajando a pé ou de bicicleta. Mais tarde naquela noite, depois de jantarmos, sentamos do lado de fora assistindo ao pôr do sol e decidimos voltar para a van para relaxar enquanto escurecia. Seria escuro o suficiente para vermos todas as estrelas e a Via Láctea. Era por volta das 22 horas ou 23 horas quando saímos e imediatamente olhei para cima. Havia uma luz branca tão brilhante e parecia estar perto. Perguntei se aquela era a estrela do norte, se fosse, como poderia ser tão brilhante e próxima de nós? Meu marido disse que não estava certo. Continuamos caminhando pelo nosso lado, olhando para o céu e os satélites, passamos ao redor da van e depois voltamos para o nosso local original e olhamos para cima. Imediatamente notamos que a luz tinha sumido, mas então começamos a perceber a luz novamente, ela estava se afastando. Estava em uma cor diferente agora também, estava se movendo rapidamente, pulando ao redor quase como um beija-flor, mas mudando de cor entre amarelo, vermelho e azul. Já vi muitos fenômenos diferentes em minha vida, então não estava particularmente preocupada ou chocada, especialmente porque havíamos acabado de ver as luzes de Marfa, que pareciam similares, mas com movimentos mais fluidos. Isso mudou nos próximos momentos, quando a luz começou a mudar de cor para tons monocromáticos de violeta profundo e azul-violeta com magenta. Era quase pacífico e reconfortante. Começou a se aproximar de nós, mudando de cor com mais frequência, azuis, violetas, rosas, verdes. Chegou ao nível do solo do outro lado do grande junípero, e nesse momento fiquei sem fôlego. O junípero estava a apenas uma curta distância de nós, e nesse ponto percebemos que ele estava literalmente espiando nós de trás do junípero, assim como estávamos espiando ele de trás de nossa van. Se movia como, acho que a melhor maneira de descrever, era como uma criança curiosa, e parecia que a luz estaria onde estava o rosto, e tão alta quanto um homem médio. De repente, percebi o quão perto estávamos de vê-lo e fiquei com medo, porque não acho que estava pronta para vê-lo. Era como uma grande questão prestes a ser revelada, e você tem certeza de que quer saber a resposta. Você não pode voltar atrás, a caixa estaria aberta.
Talvez tenha feito um barulho ou recuado quando o medo se instalou, e essa coisa de luz não gostou disso. Ela ficou muito baixa no chão, quase rastejando, e estava olhando através das folhagens. Imediatamente começou a pulsar vermelho, a cor da agressão. Isso me assustou muito, para ser honesta. Corremos de volta para a van, pulando dentro e trancando as portas. Nossa van tem esse isolamento de bolha de mylar nas janelas, que colocamos nos meses de inverno para manter o calor dentro, então não conseguíamos ver através delas. Naquele ponto, eu não queria mesmo ver. Estava horrorizada, não conseguia respirar. Depois de finalmente nos acalmarmos, decidimos que precisávamos olhar. Que pessoa não faria isso? Saímos para inspecionar onde a luz tinha estado e agora parecia vazio. Isso foi um alívio, mas também me fez pensar se estava inventando tudo. Então olhei para a minha esquerda, logo além da cerca da fazenda, e notei várias luzes do mesmo tipo se movendo para frente e para trás em tons de verde e azul. Estavam bastante longe, então não fiquei tão preocupada, e me senti um pouco mais calma em relação à situação. Estavam longe o suficiente para, por algum motivo, eu me virar em direção à crista que eu tinha observado naquela manhã. Pensei que via algo maior se movendo na escuridão. Claro, disse a mim mesma que estava apenas louca, para ignorar isso, e naquele momento uma luz brilhante se acendeu, mas não era uma luz, era uma criatura de alguma espécie, muito semelhante a algo que você imaginaria em filmes que retratam seres alienígenas como robôs ou máquinas. Esta máquina era grande e claramente visível. Estava brilhando uma luz no vale onde tínhamos acabado de ver as luzes azuis e verdes. Ela piscou algumas vezes e depois sumiu, todas as outras luzes sumiram logo depois e não voltaram naquela noite. Queria que tivéssemos pensado em pegar nossos telefones, mas a primeira coisa aconteceu tão rapidamente que não passou pela nossa cabeça gravar. Embora houvesse bastante estranheza nas fotos que tirei durante a viagem. Minha família se mudou para o Texas há quase 5 anos, e durante a maior parte desse tempo, residimos em uma casa suburbana espaçosa que agora é de nossa propriedade. Moro com minha mãe, minha irmã mais nova, o cachorro dela e meus 2 gatos. Tudo começou no verão de 2016, quando o jogo móvel Pokémon GO atingiu o auge de sua fama e popularidade. Apesar de não gostar muito do calor, eu queria me juntar à onda, então saía pelo bairro usando o aplicativo em busca de Pokémons virtuais para capturar. Em uma tarde quente e úmida, encontrei outro garoto que estava jogando o mesmo jogo. Nos cumprimentamos e conversamos por um tempo no parque local. Vou chamá-lo de Brandon. Brandon era uma pessoa simples, animada e gentil. Claramente, ele não tinha medo de falar sobre os jogos que gostava para um completo estranho, mas isso não me incomodou. Sua atitude me deixou à vontade. Nos despedimos, mas nos encontramos várias outras vezes durante o verão. Em um sábado, as coisas no bairro começaram a ficar estranhas. No Texas, as cigarras ficam muito barulhentas em certas épocas do ano, soando como milhões de folhas mortas sacudindo ao vento, fazendo um barulho ensurdecedor por horas a fio. Naquele fim de semana, o barulho das cigarras estava especialmente alto. Eu estava ansioso para encontrar Brandon novamente e os outros garotos com quem ocasionalmente cruzava. Depois de caminhar por cerca de 1 hora, finalmente encontrei Brandon. Estávamos jogando o jogo quando ouvimos um barulho estranho vindo de uma área próxima, como se fosse uma propriedade particular. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas Brandon claramente estava nervoso. O barulho havia sido breve, mas a forma como cortou o barulho distante do tráfego foi estranha. Perguntei se ele estava bem, e ele concordou rapidamente, mas parecia preocupado. Ele então me contou sobre 2 regras assustadoras que ele ouviu falar, relacionadas aos trilhos de trem abandonados que passavam perto do bairro. Ele as descreveu como regras assustadoras, como nunca assobiar após o anoitecer e nunca olhar para trás. Eu ri quando ele mencionou as regras, mas ele parecia mais nervoso. No entanto, eu estava cético e o consolei,
dizendo que nenhum monstro que assobiava poderia estar lá fora e que as pessoas sempre estavam procurando lendas para se assustar. Apesar da minha hesitação, fui aos trilhos de trem sozinho em um dia de julho, determinado a pegar um Pokémon específico. Enquanto caminhava, notei que o barulho das cigarras diminuía, mas não dei muita importância. Por fim, encontrei um Pokémon, mas quando voltei para casa, ouvi um som estranho vindo de trás de mim. Virei-me para olhar e vi algo se movendo na linha das árvores, mas não consegui identificar o que era. Percebendo que algo estava errado, me agachei e observei. Então, uma criatura estranha saiu das árvores. Parecia um urso à primeira vista, mas logo percebi que não era. Era magro, pálido e tinha uma cabeça de veado como parte de sua estrutura. A criatura se movia de maneira estranha, como um homem ou um macaco, mas em 4 patas. Consegui me esconder até que a criatura desaparecesse de vista. Assustado, corri para casa e nunca mais voltei lá sozinho. Nunca contei a Brandon sobre isso, mas presumo que ele tenha desinstalado o aplicativo que eu havia enviado. Afinal, regras existem por um motivo. Não as quebre, pelo amor de Deus, não assobie após o anoitecer. Era aproximadamente por volta das 8 da noite, quando ocorreu meu encontro. Isso se deu há muito tempo, eu tinha apenas 8 anos e havia recentemente ingressado em um lar adotivo. Recordo-me desse avistamento como se tivesse acontecido ontem. Estava na casa de um amigo da família. Para o jantar, eles residem em Gaston, Oregon, e possuem um pomar de avelãs. As árvores no pomar tinham cerca de 3 a 4,5 metros de altura. Eles tinham 2 meninos com quem meu irmão e eu estávamos travando uma guerra de nerf. Dada a vastidão do terreno, meu irmão e eu estávamos ao lado dos fundos da casa. Meu irmão percebeu algo lá embaixo no pomar. Ryan, disse ele, um tanto assustado. Olha só. Segui sua visão e viu que ele estava observando ou havia uma figura alta caminhando entre as árvores. Ela ficava próxima ao topo delas. Essa era a sua magnitude. Eu estimaria que tinha cerca de 3 metros de altura. Talvez um pouco menos. Permanecemos lá, mas comecei a entrar em pânico. É o pé grande, gritei para meu irmão, que tentava manter a calma. Fique quieto, ele disse. O pé grande pausou por um momento antes de continuar sua jornada. Provavelmente estava retornando para as colinas para caçar antes de voltar ao vale no próximo dia. Foi um encontro rápido, porém assustador. O meu. Já fui criticado por minha observação. Mas também já tive pessoas que acreditaram plenamente em minha história. Portanto, se você estiver em Gaston, Oregon, esteja atento. Há um pé grande. Ele me assombra desde então. Eu tenho 17 anos e moro na Romênia. Resido com meus avós porque eles estão doentes e precisam de cuidados. A história começa no ano passado, em outubro. No dia em que me mudei para cá. Minha avó me auxiliou a desfazer as malas. E começou a me explicar as regras da casa. Ela me orientou a cuidar dos animais, ajudá-la nas tarefas domésticas e coisas do tipo. Mas uma dessas orientações me chamou a atenção. Ela me alertou para nunca, em nenhuma circunstância, deixar a varanda dos fundos aberta à noite. Achei curioso, mas não dei importância como apenas outra regra sem muita relevância. Os dias passaram, a vida na fazenda começou a me agradar.
Em uma noite, depois de terminar minhas tarefas domésticas, saí para fumar um cigarro. Estava completamente escuro na hora. Me aproximei da varanda dos fundos, pois meus avós não sabiam que eu fumava. Alguns minutos se passaram e comecei a sentir frio. De repente, comecei a sentir um cheiro de enxofre e ferro, como se algo estivesse apodrecendo por perto. O cheiro ficava mais forte e mais forte. Eu sabia que algo estava errado, mas a curiosidade falou mais alto e eu quis ver o que estava acontecendo. De repente, algo bateu na cerca à minha direita. Quando me virei, senti um arrepio na espinha. Lá, sobre a cerca, vi a silhueta de uma cabeça. Mas o que me deixou apavorado foi que a cabeça parecia ter chifres e aquela cerca tinha 7 pés de altura. Essa coisa tinha pelo menos 1,5 pé a mais que isso. No momento seguinte, eu estava correndo como nunca. Quando finalmente voltei para dentro, estava pálido como um fantasma. Quando minha avó me viu, ela percebeu imediatamente o que havia acontecido. Ela sentou-se ao meu lado e começou a me contar que essa criatura assombra a fazenda há anos e essa foi a razão pela qual ela me deu a orientação sobre a varanda. Porque aquela criatura só entraria se estivesse aberta. Ela me contou que foi essa criatura que esteve por trás da morte do meu avô. Meu avô foi encontrado morto na beira da fazenda. E todos culparam a população de lobos na área, exceto minha avó. Ela me disse que uma noite meu avô estava trabalhando ao redor da casa. Esqueceu a varanda dos fundos aberta e a porta. Por volta das 23 horas naquela noite, minha avó ouviu ele gritar. A única coisa que ela viu foi uma figura alta e magra correndo para longe enquanto arrastava meu avô pela cabeça. Ela queria contar isso a alguém, mas todos achavam que ela estava louca, velha ou senil, mas eu vi agora. Eu acredito nela. Eu vi desde então. E toda vez que olho para isso, isso me abala até o âmago. Mas de uma maneira diferente. Acho que estou me acostumando. Essa não foi uma viagem de acampamento comum. Eu percebi isso assim que chegamos ao local. Eu e minhas 2 irmãs decidimos fazer uma viagem de acampamento em Manitoba, Canadá. Sou a irmã do meio e a mais extrovertida, mas não tola. Quando chegamos ao pequeno acampamento, notamos que as únicas pessoas lá eram uma família que já estava saindo. Era o início do fim de semana. A família até nos disse que não era uma boa ideia ficar lá. Aparentemente, uma série de sons e ruídos estranhos os assustou e os fez ir embora, mas eles não especificaram exatamente como soava. Antes de partir em sua van, ficamos um pouco desanimadas com isso, mas teimosamente montamos acampamento, determinadas a nos divertir juntas. Fomos dar um passeio juntas por uma das trilhas, e eu decidi subir em uma árvore, muito para desgosto de minhas irmãs mais nova e mais velha, que não têm medo de altura e não seguiram minha ideia boba de se divertir na floresta. Mas enquanto eu estava lá em cima, ouvi grandes ruídos distantes pelo caminho. Minhas irmãs também ouviram isso. Presumimos que o barulho poderia ser de um urso, um alce ou outro animal perigoso. Eu tinha subido muito alto na árvore quando estava tentando impressionar, com medo dos ruídos fortes e dos grunhidos ao longe. Elas estavam me chamando para descer rapidamente. Eu disse a elas para correrem de volta ao acampamento, pois minha descida estava sendo um pouco lenta por eu estar tentando ser segura. Gostaria de ressaltar que estava quase anoitecendo,
quando os animais se movem para onde querem dormir ou os seres noturnos começam a se mexer. Elas concordaram depois de reclamações da minha irmã mais velha, do tipo: ou você é um idiota e é melhor não cair. Antes de saírem lentamente, desci um pouco mais e me sentei quieta. Quando o barulho estava quase perto de mim, pelas folhas da árvore, vi algo que mudou minha perspectiva sobre a vida. Um lobo enorme, que parecia esticado e esquelético, estava no caminho cheirando. Minha cabeça doía com o quanto meu coração batia forte quando aquela coisa cheirava até a árvore em que eu estava. Eu não ousava me mover. Ele olhou ao redor e depois para cima, com olhos amarelos brilhantes me encarando. Então, a criatura ficou de pé em duas pernas, como uma pessoa. Um grito ficou preso na minha garganta, e eu tentei subir mais alto novamente para conseguir mais distância entre mim e aquela coisa. Arranquei galhos e os joguei na base da árvore, esperando afastá-lo. Ouvi um grunhido, e ele recuou da árvore, então falou. Com uma voz tão semelhante à da minha irmã, mas não era: você é uma idiota. É melhor não cair. As palavras eram mais arrastadas do que quando minha irmã falava, quase como se estivesse tentando pronunciar corretamente, falando tão devagar. Isso aumentou meu terror, e joguei mais e mais dessa árvore na coisa. Ele andou ao redor da árvore, me encarando, e então pensei que decidiu que eu não valia o esforço e saiu para a floresta escura. Depois de alguns minutos, desci novamente. Assim que alcancei o chão da floresta, olhei ao redor antes de dar um salto final para o chão coberto de musgo. Assim que pousei, ouvi um estalo de uma árvore ao lado da que eu estava. Olhei para cima, e a coisa estava lá em cima, me encarando com um olhar predatório. Sussurrei a palavra como porque eu não tinha ideia de como ela tinha conseguido chegar lá tão silenciosamente, sem eu ouvi-la. Ele quebrou um galho e parecia estar se preparando para pular, e meu cérebro gritava para correr. Eu era corredora de longa distância na escola, ganhando muitas corridas, e faço corridas noturnas todas as semanas. Mas quando digo o tempo recorde, sempre penso nesse momento. Enquanto eu corria pela trilha, desviando de árvores e pulando pedras, podia ouvir a respiração da coisa enquanto ela corria ao meu lado, e eu sabia que era uma corrida pela minha vida. Depois de 10 minutos, rompi as árvores para o acampamento, coberta de arranhões devido ao meu pânico nas árvores e a corrida desesperada pela floresta. Vi minhas irmãs rindo ao lado da barraca, brincando daquele jogo em que você coloca a mão atrás das costas e tem que tocar a outra pessoa. Fui direto para elas gritando para pularem no carro. Elas viram sangue escorrendo pelos meus braços e pernas, e quando viram sua corajosa irmã do meio sangrando e correndo em direção a elas gritando para entrarem no carro, não hesitaram. Elas estavam dentro, gritando para saber o que aconteceu. Minha irmã mais velha estava no banco da frente, a mais nova esperando com a porta aberta para eu pular dentro. Mas as perguntas cessaram quando viram o que estava me seguindo. Nunca vi tanto medo nos olhos delas. Saltei para dentro do carro, e minha irmã mais velha pisou fundo no acelerador. Ela saiu cantando o pneu pela trilha de terra, deixando para trás todo o nosso equipamento de acampamento. Estava escurecendo agora, e minha irmã dirigia pela trilha da floresta em nosso carro prata ruim como uma profissional. Honestamente, fiquei surpresa com o quão calma ela estava. Chegamos à estrada principal, e ela acelerou até um posto de gasolina. Estacionou no estacionamento, e elas imediatamente me questionaram, então contei tudo. Não costumamos esconder nada uma da outra. Sempre fomos sinceras, mesmo quando era doloroso, triste ou, neste caso, terrivelmente assustador. Parecia que talvez elas não acreditassem completamente em mim, especialmente na parte em que a coisa falou com a voz da minha irmã. Claramente, isso a perturbou quando contei a ela. Estávamos confusas sobre se deveríamos ligar para alguém, como a polícia. O que você faz nesse tipo de situação? Minha irmã mais nova estava tentando parar o sangramento dos cortes em meus braços, pernas e rosto. Tinha um corte especialmente ruim na minha sobrancelha que só sangrava mais depois que minha adrenalina acabou.
Ainda estávamos na floresta, mesmo que estivéssemos em um posto de gasolina. O lugar estava localizado em uma estrada secundária, e decidimos que uma barraca do Walmart de $200 e alguns sacos de dormir não valiam nossas vidas para voltar. Felizmente, não colocamos nossas bolsas com nossos celulares e câmeras e coisas caras nas barracas ainda, então essas estavam bem. Gostamos de garantir que nossas roupas e coisas estejam seguras e secas se chover enquanto acampamos. Minha irmã mais velha, sendo lógica, decidiu ligar para a polícia para fazer um relatório de que havia um animal perigoso que nos expulsou do acampamento. As autoridades nos encontraram no posto de gasolina depois de algumas horas. Fizemos nosso relato, dizendo que era um urso. Foi o que dissemos para não parecermos loucas. Os policiais voltaram para recolher nossas coisas, mas voltaram com nada, apenas alguns pedaços de tecido rasgado. Eles fecharam o acampamento, e os guardas florestais foram chamados, mas nunca encontraram um urso. Já se passaram 4 anos, e ainda falamos sobre isso com nossas famílias. Ainda não voltamos para aquele acampamento. Para seja lá que criatura parecida com um lobo era aquela, eu nunca quero vê-la de novo, nem aqueles olhos amarelos ameaçadores. Mas você não vai nos impedir de acampar, mesmo que tenhamos que ir para outro lugar.